Pessoal, hoje eu vou falar para vocês de como funciona o termopar. Tá? O termopar, o princípio de funcionamento dele está ligado com a termoeletricidade. O que é termoeletricidade? Termoeletricidade é a parte da física que estuda transformação de energia térmica e energia elétrica e vice-versa. Tá? Existem vários efeitos que estão dentro da termoeletricidade. Um é o efeito Seebeck, o efeito Peltier e o efeito Joule. O efeito Seebeck é o efeito em que você transforma calor em energia elétrica. O efeito Peltier é o inverso do efeito Seebeck. E tem o efeito Joule, que é nosso conhecido já de muito tempo, né? Que é aquele efeito que você passa corrente por uma resistência e ele gera calor. O efeito Joule ele é irreversível. A pessoa, ao observar esses efeitos, foi o Seebeck, tanto é que o efeito tem o seu nome, tá? Então ele pegou uma junção, dois materiais diferentes, e submeteu a esse materiais a uma diferença de temperatura e viu que aparecia uma tensão, tá? Por que ele fez isso? Ele fez isso porque todo mundo estava querendo descobrir novas baterias para competir de certa forma com o Volt. O que acontece quando você aquece o metal? Quando você provoca uma diferença de temperatura no metal, os portadores, os elétrons, eles correm para a parte mais fria do metal. É isso que acontece. O que foi que o Seebeck fez? O Seebeck pegou dois metais diferentes, por exemplo, cobre e alumínio, e submeteu esse par, a junção desse par, a uma diferença de temperatura. E ele observou que aparecia uma corrente. Estava inventada uma bateria, né, que ela não precisava nem de eletrólito. Ela era diferente da bateria de volta. A bateria de volta usava o eletrólito, que era a Coca-Cola, e também era diferente do que o Faraday tinha observado, também não precisava de campo magnético. A única coisa que você precisava era de uma junção entre dois metais. Então aqui eu tenho um fio de cobre e um fio de alumínio, um arame de alumínio. Eu enrolei só os dois, eles estão enrolados. Eu raspei e enrolei. E eu raspei aqui também para tirar o verniz, que o verniz é isolante. Se eu colocar aqui um voltímetro, tá? E aquecer, vai aparecer uma tensão, tá? Então vamos ver o seguinte, tá aqui, olha, meu voltímetro tá aqui, tá? Ele está flutuando porque as pontas estão abertas, tá? Então ele está pegando ruído. Então quando eu ligar aqui, vou ligar aqui, ó, no negativo, no cobre, no alumínio, coloquei o polo negativo, e aqui eu vou colocar o positivo. E agora ele está marcando 0 volts lá. E eu vou aquecer essa junção, tá? E observe o que vai acontecer aqui, tá? Então eu vou aquecer essa junção, ó. Olha o que vai acontecer. Começa a aparecer uma diferença de potencial. Começa a aparecer uma corrente. Quando eu tirei o fogo, ele começa a esfriar, e isso aqui vai diminuindo lentamente. Então, isso foi o que o Seebeck observou, tá? Outro tipo de montagem que você pode fazer é uma montagem assim, olha, dois termopares em série, tá? Então, observem aqui. Eu tenho, nesse aqui simples, eu tenho alumínio e cobre. Eu montei um outro aqui parecido com esses que eu estou mostrando aqui, ó. Alumínio, cobre e cobre, alumínio. Então essa aqui eu tenho duas junções de cobre e alumínio, cobre e alumínio. Agora elas estão em oposição. Se eu provocar o aquecimento dessa aqui, vou ter uma tensão num determinado sinal. Vamos supor que seja um sinal positivo. Se eu aquecer essa aqui, eu vou ter um sinal negativo. Se as duas forem aquecidas com a mesma temperatura, ela vai ter uma diferença de potencial zero, porque isso aqui são duas baterias que estão em oposição, tá? Então vamos ver se é verdade. Tá aqui, ó. Vou ligar o negativo aqui e vou ligar o positivo aqui, tá? E eu vou aquecer uma das junções, tá? Tá marcando 0 lá, eu vou aquecer aqui, ó. Deu uma tensão negativa. Se eu aquecer essa aqui, tá? Vai dar uma tensão positiva. Então uma está em oposição à outra. Qual é a ideia desse tipo de montagem? A ideia é o seguinte, eu posso colocar isso numa temperatura de referência, por exemplo, gelo. E eu posso usar esse cara aqui para medir a temperatura de um outro material que eu queira, de um forno, qualquer outra coisa. Então isso aqui pode ser usado como um tipo de termômetro. Só tem o seguinte, a diferença de potencial que esse sisteminha gera é muito, muito pouco. Eu estou na escala de milivolts e foi 0,3, 0,5. Então eu estou em décimo de milivolts. O Seebeck não conseguia medir isso naquela época, tá? Ele não conseguia fazer esse experimento. Ele não tinha um voltímetro tão sensível quanto esse. A montagem que ele fez foi uma montagem assim, ó, tá? Então isso aqui é um metal e isso aqui é um outro metal. E esses metais estão unidos aqui. Aqui tem uma junção e aqui tem uma outra junção. E ele aquecia aqui. Agora,
vai passar uma corrente alta por aqui. A diferença de potencial é pequena, mas a corrente é alta. Por quê? Porque esse metal é grande, é grossão, tá? Então o que o Seebeck fez foi uma coisa assim, ó, tá? Isso aqui é um termopar, tá? Então aqui eu tenho cobre e aqui eu tenho alumínio, tá? E eu posso submeter esse sistema a uma diferença de temperatura. Observem o seguinte, pessoal, que aqui eu não fundi nenhum com o outro, eu só apertei com um parafuso. Então, o que acontece? Metais diferentes, eles têm níveis energéticos desses elétrons diferentes. Quando você junta um metal com o outro, nesse momento da junção, aparece uma corrente. Elétrons migram de um metal para o outro. E rapidamente esses níveis de elétrons se igualam. E aparece uma barreira. Essa corrente não continua indefinidamente. Aparece uma barreira que impede desses elétrons pularem agora, depois de um determinado tempo que eu uni elas. Como é que eu vou vencer essa barreira? Provocando uma variação de temperatura. Tá? Então, quando eu aqueci isso aqui, tá? Eu dei energia para esse sistema e os portadores pularam essa barreira e apareceu uma corrente e aparece uma diferença de potencial. Então, o experimento que o Seebeck fez foi um experimento desse tipo aqui, ó, tá? Eu tenho aqui um recipiente de isopor. Eu vou colocar o meu termopar aqui dentro, tá? Vou colocar ele aqui, tá? Vou colocar aqui e vou colocar uma bússola aqui, ó, tá? Vou colocar uma bússola aqui, tá? E vou alinhar isso aqui, ó, tá? Tá aqui, ó, tá? Então, a minha bússola tá aqui dentro. Está alinhada pelo campo da Terra, não tem corrente aqui. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou jogar nitrogênio líquido aqui dentro. O nitrogênio líquido está a menos 196 graus. Então essa junção aqui vai estar a temperatura ambiente. E a lá de dentro vai estar próxima da temperatura do nitrogênio líquido. Vamos ver se aparece uma corrente que é capaz de defletir a bússola, tá? Então eu tenho nitrogênio aqui, tá? E eu vou jogar aqui dentro, ó. Vou colocar só um pouquinho. Ó, a minha bússola está defletindo, ó. Olha, ó, o norte aqui dela já está assim, ó. Tá indo, ó. Então, esse experimento foi o experimento que o Seebeck fez. Agora está passando uma corrente aqui que é alta pra caramba, uns 4, 5 amperes, para provocar essa deflexão na bússola, tá? Ó, vai deixar a agulha da bússola nessa posição se eu deixar mais tempo. Então, o que está acontecendo? Diferença de temperatura entre duas junções está fazendo com que apareça uma força eletromotriz que está associada a uma corrente. E é isso que está acontecendo aqui. E aí você pode dizer, pô, mas peraí, mas como é que eu vou fazer isso na minha casa? Eu não tenho nitrogênio líquido lá. Nitrogênio você só tem na universidade, ainda é muito difícil você comprar, né? Então, eu tenho uma outra maneira que você pode fazer esse experimento. Então, eu vou tirar isso aqui, tá? Eu montei um outro termopar aqui, tá? Isso aqui é cobre, um arame de cobre grosso, tem mais ou menos uns 3 milímetros. E aqui tem um ferro. Então, aqui tem uma junção e aqui tem outra junção. Então, isso aqui é um arame de cobre e isso aqui é um arame de ferro. Ah, como é que você faz isso? Isso aqui você tem que enrolar e pedir para alguém ir com maçarica e derreter só um pouquinho, tá? Para ficar bem eficiente. Então, você vai numa oficina lá, o cara derrete rapidinho e acabou-se, tá? Então, tá aqui, ó, meu sisteminha. E eu vou colocar minha bússola aqui dentro agora, tá? Vou colocar minha bússola aqui. Tá aqui, ó. A bússola está alinhada pelo campo da Terra. Não existe corrente passando aqui agora. Isso aqui tá, as duas junções estão à mesma temperatura. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aquecer uma das junções. Então isso aqui é uma coisa fácil, a bússola você arranja, um isqueiro também é fácil, tá? Então eu vou aquecer aqui, ó. Olha o que vai acontecer com o meu termopar. Ó, a bússola está defletindo. Ó. Tá? E agora eu tirei, vai voltar. A junção vai esfriando. Se eu aquecesse desse lado, a corrente ia circular em outra direção, a bússola ia para o outro lado. Então observe o seguinte, isso aqui é uma bateria. Isso aqui gera energia elétrica a partir de calor. Tá? Quais são as aplicações que a gente pode usar esses termopares? Uma das aplicações, por exemplo, é utilizar ele com uma medida de temperatura. Então você usa isso aí, tá? Como sensor de temperatura. Isso aqui eu posso correlacionar a diferença de potencial com a temperatura. Isso aqui é um excelente sensor de temperatura, é isso que se usa.
Quando eu quero medir temperaturas mais altas, em que o mercúrio começa a evaporar, termômetro de álcool já começa a evaporar, eu tenho que utilizar esse tipo de coisa. Tá? Então isso é uma das aplicações do efeito Seebeck. A outra aplicação também está ligada com medida de temperatura, mas através da radiação infravermelha. Nesses fornos, onde se funde metal, a temperatura é altíssima. Eu não posso colocar um termopar lá dentro que ele derrete. Tá? Então como é que eu meço a temperatura de um forno desse? Eu faço o seguinte, eu tenho um monte de termopares agora aqui, ligados em série, e aqui eu tenho uma superfície preta. E a radiação infravermelha do forno vem e aquece essa superfície. E aí aparece uma diferença de potencial. E eu sei que a intensidade da radiação infravermelha está ligada com a quarta potência da temperatura. Então, se eu sei a intensidade de radiação infravermelha, eu sei a temperatura. Aqui é um sisteminha desse tipo aqui, tá? São vários arames de cobre e de alumínio que estão em série, né? Você está somando as várias baterias para ter uma tensão um pouco mais alta, para ser muito mais fácil de você medir. Esse outro tipo de sensor aqui é um sensor comercial, tá? Esse aqui tem 32 junções desse tipo. Quando a gente estiver fazendo nossos experimentos com o Arduino, eu vou mostrar para vocês, tá? Então isso aqui mede a temperatura através da detecção do infravermelho emitido por uma superfície. Então isso é uma outra aplicação, tá? E tem uma terceira aplicação que é o seguinte: quando você manda essas naves espaciais para lugares muito longe, quando é perto do Sol, não tem problema. Você usa esses painéis fotovoltaicos. O que é o painel fotovoltaico? É um painel que ele transforma energia luminosa em energia elétrica. E isso mantém a nave lá funcionando, tudo direitinho. O problema é quando ela vai para um lugar muito longe do Sol, onde não tem mais luz do Sol. E toda a eletrônica precisa estar funcionando. O que o pessoal faz? Eles fazem um monte dessas junções aqui e colocam na nave espacial. Uma das junções vai ficar aqui, ó. Vai ficar para o lado de fora da nave espacial. E a outra junção vai ficar aqui dentro da nave, e dentro da nave existe um reator nuclear, onde a temperatura é altíssima. Então dentro da nave tem um reator, que a temperatura é muito alta, tem uma junção lá dentro, e a outra junção está fora, está no espaço, que é muito frio. E aí aparece uma diferença de potencial, e isso é suficiente para carregar as baterias. O rendimento desse tipo de bateria é da ordem de 10%. Tá? A grande vantagem é que ela não tem parte móvel. Então não tem nada que possa quebrar lá no espaço. É só junções que podem ser muito bem feitas, ela não tem problema. Tá? Então, tá, essas naves que vão para lugares muito longe do sistema solar, elas são alimentadas eletricamente por um sistema de vários termopares, onde um termopar está no espaço e o outro, junção do outro termopar, do termopar, está dentro de um reator nuclear que está no interior da nave. Tá? Então existem inúmeras aplicações do efeito Seebeck. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.